o que acontece é que quando a gente está no Enem, a gente fica nervoso, a gente fica com um tema que às vezes a nossa cabeça dá um nó, buga, não é verdade? Às vezes o tema tem uma frase temática que é um pouco difícil de decifrar. E aí, às vezes, a gente não junta com calor, com mal-estar, porque o Enem é feito no domingo à tarde, no novembro, que é um BR-Obrol, numa época em que uma escola que às vezes não é a que você está acostumado, que sua escolinha toda vez tem central, mas aí nem toda escola tem. As escolas públicas nem todas têm. Tem, Carol? Tem não. Às vezes elas têm central, às vezes não tem. E aí, o Terezinha Nunes, onde eu trabalho mesmo, ele é super, super frio. É uma escola pública, mas se você for lá vacilar, você morre de frio lá dentro. Não leve jaqueta não para você ver. Mas eu já dei aula lá no Vidal e não tinha central. Não sei se botaram lá, mas não tinha. E aí você tá acostumado com uma escola tal, aí vai para outra para fazer o Enem, acaba pegando um calor, uma cadeira mais dura, mais difícil, dói suas costas. Quem tem cabelo grande, amarra o cabelo aqui, dói dói o pescoço. Não sei se vocês já perceberam. Por quê? Porque pesa. É um pezinho de cabelo de nada, mas a cabeça não está acostumada. E passar 90 questões em uma redação de cabeça baixa é só para quem tem sangue no olho, né? E o povo de escola pública não tem esse privilégio de fazer simulação igualzinho o Enem como vocês têm. O Machado, por exemplo, ele simula até o horário, até domingo, até o horário, até tudo é igual ao Enem. E eu acho isso muito importante, né? Lá no Bernoulli também. Lá em Teresina, lá no Colégio Objetivo, quando eu trabalhei lá, a gente simulava também. Tinha que ser domingo, tinha que ser de 1 hora, tinha que ser tudo de acordo com o Enem. Eles faziam simulação Enem mesmo. E o colégio costumava dar até um iPhone para quem tirasse em primeiro lugar, só para estimular, né? O simular da BR. Aí as pessoas se inscreviam pelo site, era da hora, era da hora. O objetivo era da hora lá. Porque abria para outros alunos de outras escolas, a pessoa se inscrevia no site. A gente fazia mesmo uma mega simulação Enem. E aí o prêmio era sempre uma coisa boa, assim, aí o aluno acabava indo, né? Então, o que que acontece? Nesse contexto, existem várias situações que não definem você. Eu queria que você entendesse isso. Que a redação é o que você escreve no dia a dia para mim, mas que o emocional ele vai entrar na hora no jogo, né? É por isso que é muito importante a gente fazer uma redação sem pesquisar. Às vezes vocês estão tirando uma nota boa com umas... Eu até contei. Olha, você está com uma referência muito específica, um repertório assim muito bom. Você sabia mesmo ou pesquisou? Eu costumo comentar porque, por um lado, é bom que você pesquisou, porque você aprendeu ali, estudou para aquele tema, se cair no Enem, você estudou. Mas é ruim porque eu te dou uma nota aqui, mas não é a mesma nota que você tiraria no Enem, porque você pesquisou para fazer essa redação, né? E aí, o que que eu queria? Que vocês também fizessem uma redação no sentido de não pesquisar igual o Enem. Vou fazer igual o Enem, me colocar na situação igual do Enem. Sem pesquisa, sem celular na mão. Se não souber escrever uma palavra, pesquisa. Não, não pesquisa, sem pesquisa. Cronometrar a hora, não fazer 1 hora e meia, não. Tem que ser em 1 hora a redação. Ainda estão demorando fazendo a redação ou não? Demoram muito tempo, a gente tem que treinar isso também, tá bom? Mas quando for mais para agosto, setembro, é que eu vou treinar essa questão do tempo, que é quando a gente vai ter passado essa etapa de texto, tá bom? Hoje, eu queria escrever uma redação com vocês, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque eu preciso das pessoas que faltaram. Eu preparei mais essa aula para algumas pessoas que faltaram. Nessa turma, eu não tenho mais nenhuma vaga. E tá sobrando cadeira, muita cadeira. É porque tem muita gente faltando, viu? Eu vou até fazer a frequência logo antes que eu esqueça, porque eu acabo esquecendo, e aí depois eu não controlo quem foi que faltou. Vocês me esperam só um minutinho para fazer essa frequência. Alexandre, hoje é dia 13, não, hoje é dia 16. Ô, rapaz, minha canetinha. Olha, hein? Foi sangue, tá? Caneta que eu mais gosto. Ana Luísa, Andressa, Antônio, Caio Francisco, Camila. Camila, faltou? David, David Fernando, Débora, Edilberto, Heitor, Johanne. Johanne está fazendo prova, por isso que ela faltou. Iranildo, Isaac, João Paulo,
Jorge, Júlio César, Carol, Lara, Lucas, Luna, Marcos Davi, Maria Clara, Maria Tereza, Maria Vitória, Mariane, Pedro Heitor, Pedro Henrique, Pietra, Theo, Valentina e Yasmin. Tá vendo o tanto de gente? É só por conta de simulado hoje. E hoje eu preparei uma aula muito, como é que diz assim, muito holística da proposta de intervenção. Essa aula, essas escritas, elas são da minha cabeça, mas eu tirei do material do Enem, lógico, né? Eu estudei, aprendi como é que corrige, e eu elaborei essas regrinhas para poder abordar tudo no mínimo possível. Porque o material de correção do Enem da competência 5 é desse tamanho aqui. Eu vou detalhar com vocês mais na frente, tá bom? Mais na frente a gente vai repetir a aula de proposta de intervenção. Como é o seu nome mesmo, amor? Pedro? Heitor? E essa proposta, ela é uma proposta bem mais rápida para poder vocês já fecharem 200 na C5. Porque tem uma aluna mesmo que ela fez, eu não me lembro quem foi, mas fez uma redação magnífica. Era para ter fechado 960. Aí na competência 5 só deu 3 elementos. E aí eu acabei dando só 120. Tirei 80 pontos de uma vez só, praticamente de graça. Porque a competência 5 é uma competência muito fácil. Complicada, cheia de detalhes, mas fácil. E eu fiz uma fórmula. Nem gosto de ensinar por fórmulas, mas eu fiz uma fórmula para vocês se espelharem. E aí, no final, a gente vai pôr essa fórmula em prática, tá bom? Vamos começar, então? Tudo preparado? Todo mundo ok? Vamos começar lembrando apenas de algumas regras. Número 1, quem corrige a conclusão do teu texto? Qual é a competência que corrige a conclusão do teu texto? Competência 3. Quem corrige a conclusão é a competência 3 pela qualidade dela. É Mariana, né? Mariane. E quem corrige a conclusão pela presença da conclusão, a competência 2. Competência 2, corrige a presença da conclusão. Competência 3, corrige a qualidade da tua conclusão. E o que a competência 5 corrige, então? A proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção precisa estar na conclusão para que a competência 5 lhe dê ponto, sim ou não? Não. A conclusão é uma coisa, a proposta de intervenção é outra. Só que não faz sentido a gente debater o tema, solucionar e voltar a debater de novo. Se eu já solucionei, para que eu vou discutir de novo? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente apresenta, debate o assunto, depois soluciona. É uma questão lógica. Mas se você apresentar uma proposta de intervenção no argumento 1, eu vou contabilizar os 5 elementos do mesmo jeito. E vou te dar 200 na C5. Mas é óbvio que na C3 eu vou lascar a tua nota, né? Porque lá deveria ter o quê? Um argumento, né? Então, por que a gente coloca a solução do problema no final do texto? Porque é óbvio. Se você está pedindo seu pai para ir para uma festa e seu pai diz que não, aí você começa a argumentar. Você dá o primeiro argumento, ele continua dizendo que não. Aí no segundo argumento, ele diz assim, pois tá bom, eu deixo. Aí tu ainda vai discutir, debater? Não. Depois que você solucionou, partir para o abraço, pai. Você só faz sair correndo. Pois então, eu vou arrumar na casa da minha amiga. E sai correndo antes que ele se arrependa, né? E aí, o que acontece? É óbvio, é lógico, é elementar que a sequência é de introdução, apresentar, desenvolvimento, argumentar e conclusão, aproveitar para solucionar. E é João Pedro, Chegou, João... Oh, meu Deus, nunca vou decorar o nome do menino. João Paulo. É porque é JP e eu penso que é João Pedro. O menino chama ele de JP na escola, né? Aí a cabeça é João Paulo. Ô, João Pedro. Eu aprender, meu bem. Dei um tempinho aí que eu sou lenta também. Pegou material? Quem chegou por último pegou material? Tá lá na mesa. E aí, gente, é óbvio que a gente vai colocar a solução na conclusão, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Concluir significa finalizar o discurso, retomar os pontos discutidos e apresentar uma proposta de intervenção é um critério
que o Enem gosta de pedir. É só o Enem que gosta de pedir? Não. Depois que o Enem inventou esse negócio de solução de problema, as bancas tudinho estão imitando. Toda banca. Inclusive banca de concurso, banca de vestibular, banca que o Júlio mesmo vai fazer uma redação, né? Ele vai fazer uma redação de concurso, ele não veio hoje. E aí, nessa redação, ele vai ter 3 aspectos. E a probabilidade do terceiro aspecto ser uma solução de problema é quase 100%. Então, é muito importante que as pessoas aprendam direitinho como elaborar uma proposta de intervenção. Só para o Enem vale 200 pontos, só no Enem. Né? Então, outra coisa também, quem for fazer a universidade no ano que vem, do jeito que vocês fazem Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, na universidade vocês farão o ENAD, que é Exame Nacional de Ensino, também superior, não sei de quem, usa sigla. Tem igual a mim. Não é para ver se você está bom no seu conteúdo, não. É para ver se a sua universidade lhe repassou alguns conhecimentos. Quando vocês fazem o ENAD, a universidade é avaliada, não você. E, óbvio, se você não fizer o ENAD, você não recebe seu diploma. Tem que fazer o ENAD. Então, pelo menos no início ou no final do curso, eles aplicam o ENAD e você faz a prova e daquela nota, a escola, a universidade é avaliada e você recebe seu diploma, tá bom? E aí, óbvio que se você tem uma universidade cujo diploma, a nota do ENAD é 5, que é a nota máxima, que bom, né? Você fez uma universidade numa educação boa. E se o seu curso recebeu nota 1, significa que vocês não são bons profissionais. É por isso que mesmo quem receber a nota, seja a escola, a universidade, no caso, a gente dá o nosso melhor, né? E lá no ENAD tem 2 provas abertas, não é só uma de redação, são 2. E lá eles pedem também para apresentar uma solução de problema. Ou seja, é extremamente importante. Eu estou no mestrado e para eu concluir o meu mestrado, eles querem que eu elabore uma solução de um problema para a escola. Eles querem que eu identifique um problema escolar e solucione aquele problema. Então, sem sombra de dúvidas, o que vocês vão aprender hoje não é só para o Enem. Mas foi o Enem que começou com esse negócio de proposta de intervenção. Ficou claro? Quem corrige a competência, ou quem corrige a conclusão? Competência 2 pela presença, competência 3 pela qualidade. E o que a competência 5 corrige? A proposta de intervenção social, ok? Agora sim, estamos falando a mesma língua. Não se esqueçam dessa regra, tá? Não se esqueçam que não fui eu que inventei e nem os professores de redação sabem dessa, viu? Eles que não fazem o Enem costumam não ter matado a charada. Quem é corretor do Enem costuma ter matado a charada. Mas quem não é corretor do Enem não costuma saber disso, não. Então, teste. Teste seu professor. Ei, professor, quem é que corrige a conclusão do texto? Se ele souber responder, ele é um bom professor. Senão, ele precisa se atualizar. Vamos lá, continuar a história. Eita, joguei fogo né? na madeira agora. Meninos, vamos lá. Se vocês quiserem, eu provo para vocês o que eu estou dizendo, viu? Que a competência 2 avalia a presença das partes. E uma das partes é a conclusão. E a competência 3 avalia o projeto de texto e o desenvolvimento da ideia. Se o seu projeto é discutir problema A e B, e você solucionou um problema A, você colocou os 5 elementos na proposta, mas não solucionou o problema B. Quem é que vai ser punido? Qual é a competência? É a 3 ou é a 5? Quem sabe dessa? Não? Se você elabora uma solução de problema com os 5 elementos, 10, 200 no caso, né? Mas se você me deu 2 problemas e você só elabora um, o que você está deixando em branco é discutir um projeto de texto. Você me deu 2 problemas, só solucionou um. Então, quem vai ser punido é a competência 3 e não a 5, tá bom? Por que às vezes a gente perde ponto na C3 sem saber nem de onde deu o tiro? Por causa disso. São várias regrinhas. Eu vou dar a competência 3 lá para agosto, setembro, tá bom? Que ela é mais complexa. Mas antes de chegar lá, eu preciso saber das mais fáceis primeiro. E uma das mais fáceis, a meu ver, é a competência 4. Depois a 5, depois a 2. Aí é que vem a 3 e a por último, a mais difícil de todos, a 1. Pode ver que quem não tirou 1000, não tirou por conta da competência 1, que é a mais osso do DIUE. Mas nós não deixamos fora não, viu? Vamos aprender. Primeiramente, as considerações iniciais. A proposta de intervenção social, eu vou usar essa sigla, PIS, ok? APIS. Tudo bem?
é corrigida pela competência 5. Ficou claro isso? E a conclusão do seu texto é corrigida pela competência 2, que é a presença dela, e a competência 3 pela qualidade dela. Ok? Ficou clara essa parte, não ficou? Agora a gente tem a proposta de intervenção social, é a solução para o problema. É a solução para o problema. E se você colocar mais de um problema, você tem que propor mais de uma solução, tá bom? Cada problema discutido no texto, apontado no texto, deve ter uma solução, ou seja, uma proposta de intervenção. É preciso que as duas propostas sejam completas, com os 5 elementos? Não. Eu vou lhe dar ponto por uma proposta só, a mais completa delas. Para a competência, 5. Para a competência 3, eu vou ver se você propôs uma solução, mas não precisa ser completa. Estão entendendo? A nota da competência 5 será dada pela análise da presença dos elementos que compõem a proposta de intervenção. Cada elemento vale 40 pontos na redação do EDI. Agora, vá lá para no CEP. Banca no CEP é a banca de concurso do Piauí. É a que mais faz concurso aqui para o Piauí. E essa banca, ela também exige a proposta de intervenção social. E na proposta de intervenção dela, vale 5 pontos, e não 200. Cada elemento vale 1 ponto. Você botou 2 elementos, 2 pontos. 3 elementos, 3 pontos. É igual a do Enem. Colocou 3, 4, 5 elementos, é o que vai dar a contabilidade do seu ponto, não é Enem, tá bom? E tem outras propostas de solução. Por exemplo, a Banca Sebrasp, que faz concurso para PRF. Quem tem vontade de ser PRF? Eu. Eu tenho muita vontade. Eu não sei se eu faço é conseguir ser, porque eu sou muito sedentária. Mas eu acho bonito o curso, né? A carreira PRF. E a PRF, ela é feita pela Banca Sebrasp, a mesma banca que corrige a prova do Enem. Só que ela, a Banca Sebrasp, ela só corrige o Enem, não é ela que elabora a prova. Já a prova da PRF, das 2 últimas vezes, quem fez foi a Sebrasp. E elas colocaram 3 aspectos para serem discutidos nas 2 provas. O aspecto 1, o aspecto 2 e o aspecto 3. O 3 é uma proposta de solução para o problema discutido nos outros 2 aspectos. E, normalmente, é o que vale mais ponto. Então, eles dividem, por exemplo, 30 pontos, eles botam 2 pontos para a questão estética e dividem 9, 9, 18 e depois colocam 10 pontos para a proposta de solução. Só para você ver como proposta de solução é importante. Agora, os elementos de uma proposta de intervenção não complementam a outra. O que eu quero dizer é, você botou problema A e problema B na sua tese. Eu vou pegar um tema hipotético aqui, obesidade infantil. Aí eu digo que a obesidade infantil acontece por conta do sedentarismo, concordam? As crianças sedentárias acabam sendo gordas, sedentarismo. E outro problema que eu vou botar, uma causa B, é a má alimentação. Criança come mal, come comida gordurosa, aí fica obesa, aí eu vou botar má alimentação. Se eu coloquei sedentarismo e má alimentação, lá na hora da solução do problema, eu vou ter que colocar uma solução para sedentarismo e uma solução para má alimentação. Se eu colocar na solução sedentarismo, agente, ação, efeito, coloquei 3 elementos, certo? Lá na proposta B, eu coloquei agente, modo meio e ação. Aí eu penso, mas na primeira eu botei agente, ação e efeito. E na segunda eu botei agente, modo meio e ação. Aí eu vou botar agente, ação, efeito e modo meio da outra. Contei 4. Vale? Não. Um elemento de uma proposta não conta para o elemento da outra, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo bem, Carol? Tá para entender, mais ou menos? Colocando aqui os elementos de uma proposta não completa hoje, ali. Agora, sem ação, sem proposta. Se você não colocar uma ação e colocar agente, modo meio, efeito e detalhamento, mas não colocou ação, o que acontece com a sua redação? Proposta de intervenção 0. Eu vou lá na competência 5, eu vou lhe dar o quê? 0. Por quê? Porque você não botou o elemento mais importante, a ação. Em vez de você pensar primeiro no elemento agente,
Quando você fizer sua proposta, você vai primeiro pensar no elemento ação. Então, se eu coloco no meu texto o sedentarismo e a má alimentação como causas da obesidade infantil, na hora de solucionar, eu vou pensar, como é que eu vou propor uma solução para o sedentarismo? Aí você vai lá e coloca, eu vou colocar uma prática de exercícios físicos. Tudo bem? Tá bom para sedentarismo? Tá? Mas para alimentação, resolve? Não. Praticar exercício físico só resolve sedentarismo. E aí eu vou e volto. Portanto, quem deve incentivar a prática de exercícios físicos? Quem? Os pais? Portanto, os pais devem propor a prática de exercícios físicos. Por meio de quê? Vamos lá, modo meio. Hein, gente? Por meio de quê? Como é que eu vou botar meu filho para praticar exercício físico? Por meio de brincadeiras lúdicas, como andar de bicicleta. Eu vou dar um exemplo. Como, por exemplo, andar de bicicleta ou jogar futebol. Quando eu dou um exemplo de um dos agentes, ou da ação, ou do modo meio, eu tenho um detalhamento. Aí eu já dei o quê? O agente, os pais, a ação, que é o quê? Exercícios físicos, prática de exercício. Modo meio, por meio de atividades lúdicas. Lúdicas é brincadeira, lúdica significa brincadeira. E eu dei um detalhamento, que é um exemplo, que é o quê? Como, por exemplo, andar de bicicleta e jogar bola. E só está faltando quem? O efeito. O efeito é para quê? Aí eu vou dizer assim, para quê? Para que o sedentarismo seja combatido. Fechei, 5 elementos. Então, o que eu preciso para lhe dar 200 pontos na competência 5 do Enem é a presença dos 5 elementos. Ficou claro, meu povo? Primeiro você olha para o problema, aí você elabora uma ação que feche logo o problema. Quando eu achar a ação, aí é que eu vou caçar. Quem é que deve fazer isso? A família. Aí sim. Aí por meio de quê? Por meio disso. Aí vai os demais, tá bom? Se você pensar primeiro no agente, você vai ficar com um planejamento um pouco pífio. Agora vamos para a alimentação. Se o problema é má alimentação, qual é a solução que vocês propõem? A criança se alimenta mal, não é? Por quê? Porque come comida gordurosa, calórica, blá, blá, blá. O que é que vocês propõem para a gente solucionar? Como é? Tá certo. Por exemplo, na hora de cozinhar. Não sei. Quando for comprar, fazer as compras. Isso. Isso. Então, eu vou botar o quê? Prática de alimentação saudável. Ou reeducação alimentar. Pode ser? Botar como ação para combater a má alimentação, uma reeducação alimentar. Pronto. Aí eu vou colocar quem é que vai promover a educação alimentar da criança. Os pais também. E pode repetir o agente? Pode? Pode sim. Se ele for eficiente, eficaz, né? Pode sim. Os pais devem fazer o quê? Propor uma reeducação alimentar, certo? Por meio de quê? Por substituição, foi o que você me disse? De alimentos mais calóricos por alimentos mais saudáveis, certo? Então, os pais devem propor uma reeducação alimentar por meio da substituição de alimentos mais calóricos por alimentos mais saudáveis. Como, por exemplo, vamos lá para o detalhamento? Detalhe. Exemplo. Exemplo é um detalhe, né? Detalhamento. Como, por exemplo, o quê? Vai, exemplos de alimentos saudáveis. Frutas e legumes. Pronto. Como, por exemplo, frutas e legumes. Já fiz um detalhamento. Para quê? Qual é o efeito? Para promover uma alimentação mais saudável. Fiz os 5 elementos. Entenderam como é fácil? O que eu preciso é saber como pensar. E saber o que é o que também, né? Que às vezes a gente confunde, por exemplo, detalhamento. As pessoas confundem muito. Mas se eu ensinar para vocês todos os tipos de detalhamento, todos os tipos de agente, todos os tipos de ação, aí vocês nunca mais errarão. Fechado? Pois vamos lá, continuando o detalhe. Agora, não se esqueçam, se você não fizer uma ação, eu vou te dar 0. Nem que você coloque todos os outros 4. Combinado, né? O jogo é esse. É como se fosse aquele jogo Uno, cheio de regra. Depois que a gente aprende tudo, a gente joga bem, né? Dá trabalho aprendendo? Dá? Dá sim.
Mas eu já imprimi bem direitinho aí, ó, para vocês levarem para casa. Qualquer coisa, ó, tá bom? E tô gravando a aula para pôr no meu canal do YouTube. Que aí quando vocês precisarem reassistir, só é lá, tá bom? Aí você se inscreve no meu canal. Continuando. Constatação de falta ou de fato. Não é uma propostação, não. O que é isso? É quando você diz assim, falta o governo investir. Você está me dizendo que falta e não que é para ele fazer. Estão entendendo? Cuidado com o que você diz. Eu vou ler, eu vou levar em consideração apenas o que você está escrevendo, não o que você quer dizer. Combinado, né, meu povo? E se você disser assim, ó, o governo investiu, valeu? Ó, negativo, dedinho para você. Porque você está me dizendo é o que foi feito, um fato. É por isso que eu coloquei. Constatou um fato ou constatou uma falta. Valeu, não. Tá bom, gente? O que eu preciso? De uma proposta de intervenção nova. Inusitada, não. Nova. Nova, não. Vou nem dizer nova. Porque se você fizer uma solução que já acontece, vale? Vale sim, vale. Vale sim. Porque o governo entende que você poderia não saber que ela já existe. O governo não, o vestibular, né? O Enem. Então, o que acontece? Mesmo que você proponha uma solução que já existe, ainda assim, eu vou... Só um teste. 1, 2, 3. Tá funcionando aqui, será? Som. Oi, teste, som. Eita. Continuando a história. Então, meu povo, quando você colocar só uma falta ou um fato, não considere PIS. É precisa a presença do verbo modalizador, tá bom? É necessário que o governo faça. É preciso que os pais promovam. É importante que a família, juntamente com a escola, combata tal coisa, tá bom? Eu preciso do... É importante, é necessário, preciso. Ou então, o verbo dever. O governo deve fazer, a família deve fazer, o Estado, a escola, a igreja deve promover, tá bom? Ou o nome deve, ou parecidos, né? Mas o verbo tem que estar lá. Preciso ver que você deu uma ordem lá. Você tem que fazer isso aqui, tá bom? Se você botar falta, o governo não fez, ou falta o governo fazer, ó, não é proposta, é só você constatando uma falta. Combinado? Outra coisa, se você, não sei se eu botei aqui para trás, mas para frente, quer dizer, eu vou dizer logo, que senão eu esqueço, não sei se eu botei. Se você disser assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, é dever do governo promover com absoluta prioridade a proteção à infância e à maternidade. Isso é uma solução? Ou é só uma constatação da lei? É constatação da lei. Mas lá não tem um verbo, o governo deve. Sim, tem, mas você está me dizendo que, de acordo com a Constituição, lá tem dizendo que o governo deve promover. Então, ó, constatação de lei, não vale não. E se eu disser assim, de acordo com Paulo Freire, a família deve promover uma parceria com a escola. É uma solução ou é a fala do Paulo Freire? É a fala. Então, valeu não, viu? Como proposta de intervenção. Estão entendendo? Não mistura a bola. Uma propostação, ela é sua, é você quem tem que dizer. Por isso, o governo deve promover. Não é, segundo fulano, o governo tem que fazer, não. Porque se você botar a voz de alguém, é uma fala de alguém, não é a proposta, tá bom? Muito cuidado. Constatação de fato já foi. Agora, expressões condicionais. Prestem bem atenção nessa regra. Se, caso, desde que. Se você colocar, eu vou tirar 120 pontos da tua regra, da tua proposta. E foi eu que inventei, foi não, viu? Essa regra não. O que se entende? Se entende que se você colocar, se o governo fizer, caso o governo faça, desde que a família faça, é só se tiver essa condição, senão não resolve. Então, eles entendem que se você colocar uma expressão condicional no texto, não vale a nota toda. Certeza, exatamente. Não bote um se, caso, desde que. Estão entendendo? Eu tive uma aluna que passou o primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano comigo. No terceiro ano, ela botou um se na proposta. Eu falei, foi matar, eu vou te matar. Eu não te disse que não, mulher. Não pode. Tá bom, gente? Porque se você colocar, eu sou obrigada a lhe dar uma nota mais baixa. Lá mesmo que tenha os 5 elementos, viu?
Mesmo assim, eu sou obrigada a te dar uma pontuação baixa porque você me deu uma condição. Estão entendendo, né? Continuando a história. Essa proposta de intervenção social tem 5 elementos. Tem que ter 5 elementos para poder valer a nota máxima, né? Quais são os 5 elementos? Eu coloquei aí, ó. O agente, a pessoa que executa, né? O agente é quem? A pessoa que é responsável por executar a ação. A ação, que é o elemento mais importante e é o primeiro que tem que ser pensado. Que é o quê? O que se propõe, o que você tem que propor. O modo ou meio de execução de quem? Da ação. E o efeito pretendido ou alcançado pela ação proposta. E aí você bota um detalhamento a mais para poder validar os 5 elementos. Lá na proposta do CEP, eles não colocam modo ou meio. Eles usam outra nomenclatura, eles usam proposição, uma coisa assim. Eles usam outra nomenclatura, mas é a mesma coisa, tá bom? Cuidado para não confundirem quando forem fazer um concurso, achando, Maria, a professora me ensinou isso aqui é outra coisa, mas não é a mesma coisa, tá? Não importa quantas propostas tem na redação, apenas uma, contabiliza. Qual é? A mais completa. Não é para você colocar 5 propostas de intervenção, não. 5 ações. Uma para cada problema. Se você botou 2 problemas, 2 ações, 2 propostas, quer dizer. Se você colocou um lado positivo e um lado negativo, precisa solucionar o lado positivo? Não. Mas precisa retomar do mesmo jeito, por causa da competência 3. Não se esqueçam que a competência 3 vai avaliar a completude, a qualidade da tua conclusão. Então, se você trouxe um lado positivo e um lado negativo, você retoma o positivo e depois propõe a solução para o lado negativo com os 5 elementos. Fechado? Combinado? Cada proposta é formada de um representante de cada elemento. O que eu quero dizer? Se você colocar, portanto, a família, a escola e o Estado, 3 agentes. Já foi 3 elementos? Já? Não. Só valeu, você botou 3 pessoas, mas só valeu como se fosse agente, ok. Vou conferir que tem pessoas lá. Quantas você colocou, não me importa. Aí você botou, deve elaborar uma campanha publicitária a respeito de tal tema, lá do assunto lá. Por meio de redes sociais, canal de televisão. Aí você botou 5 modo meio. Valeu 5 meio? Não, só vale 1. Eu vou dizer modo meio, ok. Entenderam o que eu quis dizer? Não adianta você colocar mais de um elemento repetido, só porque só contabilizamos um de cada. Mas, professora, se eu colocar família e escola, isso enriquece meu texto? Com certeza. Quem é que tem que combater o bullying? É só a escola? Não. A família também tem que dar o sermão no menino que faz bullying, não tem? E o sermão no que sofre bullying também. Deixa de ser besta, rapaz, só porque estão mangando teu cabelo. Ô, besteira. Pronto, o menino fica com sangue mais grosso. Põe mangado de seu cabelo e vá para frente. Carlos Augusto, sem querer cortar o cabelo, porque os coleguinhas ficam mangando quando alguém corta o cabelo. Liga agora para não vai virar Nazireu, é? Porque os colegas ficam mangando do cabelo. Rapaz, só corta aquele bandinho de cabelo cortado, tu vem mangar de tu, Carlos Augusto, que vergonha tua cara. Ainda tirei onda assim para ver se ele, né, engrossa o couro dele, porque, ô, besteira, só que me faltava mesmo. Os meninos brincando com mangá de cabelo, não sabe nada. E aí dei foi um sermão nele, para poder, juntamente com a escola, e, ó, deixa os coleguinhas ficar mangando uns dos outros aí na sala, não, professora, porque os pobres ficam, né? Mas o que eu quero é que ele tenha um pulso mais firme, mais decisivo. Só que faltava mesmo. A pessoa não cortar o cabelo porque as crianças ficam mangando. Então, quando eu boto família e escola combatendo o bullying, eu, como corretora, percebo que você foi, ó, eita, fulano pensou mesmo, bem direitinho. Não jogou só. Tem que prestar atenção, meu povo. Porque quando a pessoa vai escolher um agente, ele tem que escolher um agente capaz de executar a ação que ele propõe. É por isso que, em primeiro lugar, a gente escolhe a ação e não o agente. E quantas vezes a gente começa pensando no agente, não é? Dessa mania? Mas primeiro a gente olha nosso problema lá na tese e elabora uma proposta antes de escrever na redação. Rabisque do ladinho ali, no caderno, numa folha,
na própria proposta de questões lá, das caderninhas de questões, ninguém vai ver mesmo, para poder você depois montar a sua proposta direitinho, tá bom? E aí eu tenho, ó, trechos de lei ou fala de especialistas não são considerados proposta de intervenção. Lembra que eu dei o exemplo da lei do Paulo Freire? Lembra? Ficou claro, né? Essa. Os elementos são introduzidos por um modalizador. Esse modalizador é uma expressão que eu quero dizer assim. Como é que eu sei, eu corretora, eu professora, que vou corrigir seu texto, sei que você colocou uma ação, porque eu vou ver que tem a presença do é necessário, é importante, é preciso. Ou do verbo dever. O governo deve fazer. Na hora que eu vejo esses verbos, verbo ser, que é o verbo mais um adjetivo como necessário, é necessário, é preciso, é importante. Eita, horário cruel, né? Dá um sono da égua. Eu também fico, viu? Tô pra morrer de sono aqui. Vou dizer à mãe para ela fazer um cafezinho para botar bem aqui para vocês, que tô morrendo de sono. Esse jogo de verbos é o que me diz, me alerta. É uma pisca-alerta para mim, ó. Ó, eita, aqui é o ação, ação. Sublinho e colocação. Vocês perceberam que quando eu corrijo, eu risco a proposta todinha, não perceberam? E eu faço porque tá errado? Não, é o contrário. Eu faço é porque eu tô achando os elementos aqui, ó, estação. Como é que eu sei que é a ação? Porque tem o nome. É necessário. Ou o verbo dever. Ou afins. É urgente que o governo faça, por exemplo. Botou urge. Urge que o governo... É a mesma coisa, né, o verbo. Como é que eu sei que é um modo ou meio? Porque o aluno coloca assim, por meio de, por intermédio de, através de, ou coloca um gerúndio. Coloca substituindo o alimento calórico por frutas e verduras. Você botou o gerúndio, substituindo. Professora, pois eu já ouvi falar que não pode colocar gerúndio no texto. Quem já ouviu, levante a mão. Já? Pois esqueçam essa fala. Isso não é verdade, tá? O que não pode é gerundismo. O que é gerundismo? É o excesso de gerúndio. É você colocar um gerúndio demais. Toda hora botar um verbo no gerúndio. Aí não é legal. Por quê? Porque é aquela questão da coerência, da coesão, né? Repetição não pode. O que? Que deve fazer o que é necessário para que. 3 que numa frase só. É os queísmos que a gente chama. Que não é legal. Então, não é porque é proibido o gerúndio, é porque é excesso que é errado, tá bom? Cuidado para não trocar a fala. Agora, veja. Quando eu boto assim, ó. Substituído o alimento calórico por um alimento mais saudável. Eu botei um modo ou meio de execução. Você pode prestar atenção que é uma forma, um modo ou um meio que você vai promover essa alimentação adequada, né? Ou quando eu vejo que é efeito, vocês colocam sempre para que isso aconteça, para que tal coisa seja combatida. Você sempre coloca essa para que. Ou então com o objetivo de combater tal coisa, com a finalidade de, com o fito de, com o objetivo de. Quando eu vejo essas locuções, eu já sei que vocês vão colocar um efeito. Então, é o que eu chamo de modalizador. A única coisa, o único elemento que não tem é o agente. Não existe nenhuma expressão antes do agente que me diga que ele é o agente. Eu reconheço porque é o sujeito, né? Sempre a pessoa que executa aquela ação. Por isso que eu sei quem é o agente. O agente e a ação podem sofrer nulidade. Como assim? Você coloca uma ação. Já corrigi a redação de vocês. Eu disse isso. Essa ação é nula. Olha, cuidado que essa ação bem que ela é nula. Quando a pessoa botou na hora na correção, eu disse. O que é uma ação nula? É uma ação que você não vê uma solução prática. Se você botando assim, portanto, o governo deve se conscientizar de que as mulheres sofrem de violência doméstica. Você acha que o governo não sabe? O que é conscientizar? É tomar consciência, não é? Você acha que o governo não sabe que a mulher apanha? Olha, se eu sei. Você não sabe que a mulher apanha do namorado, nem quando? Eu sei, você sabe. Você acha que o governo não sabe? Beleza, mesmo assim, o governo ficou sabendo que a mulher está apanhando. Resolveu só ele saber? Só ele tomar consciência que a mulher está apanhando. Resolveu? Por isso que conscientização, a depender do tema,
Não é válido como ação. A gente já pode jogar. Em quê? No computador e no tablet? Eu tô gravando agora. Cadê o lanche? Tu já lanchou? Tu lanchou o meu também? Ou deixou o meu lá? Continuando a história. Então, quando a gente estiver colocando uma ação, eu quero que vocês pensem na ação que vou colocar aí e executem na cabeça da sua cabeça. Por exemplo, se você assim, portanto, a família deve dar o primeiro passo. Resolveu o problema? Imagina a família, todo mundo se levantando e o primeiro passo para frente. Resolveu? E o que que a gente chama o quê? De ação nula, porque você disse uma coisa aqui, ó. Portanto, o governo deve agir. Sim. Estão sentindo que é genérica? Então, uma ação nula é uma ação genérica ou pouco prática. Genérica é quando você não vê a feitura ali da ação. E pouco prática é quando você bota, deve dar o primeiro passo, deve se conscientizar. Mas existem temas, por exemplo, sobre o racismo. Se a população se conscientizar de que tais expressões são racistas e que magoam as pessoas, não resolve? Resolve. Se eu tiver. Uma vez eu falei, eita, negra linda. População morena assim por mim, eita, mas tá uma negra bonita, hein? E eles precisavam do negra. Digo, e tu é galega, por acaso? Eu respondi na hora que tu. Pois tá bom, eita, magrela horrorosa. Pronto. Aí, mas era porque era amiga minha, sabe? A pessoa disse isso, e eu respondi, mulher, só uma mania, porque às vezes eu digo, eita, galega bonita. E não precisava da galega. Não é porque eu tô lhe chamando de negra. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu percebi que magoava ela, que ofendia, mesmo não sendo a minha intenção. E eu ainda vou falar assim com ela? Não, eu tomei consciência de que isso pode deixar ela triste, então eu não vou mais dizer. E aí, nesse sentido, se eu conscientizar a população de que algumas expressões são racistas e magoam as pessoas, isso resolve o problema do racismo. Então, existem temas que, na própria proposta de correção, quando os corretores vão passar pela formação, eles dizem lá, olha, aqui a gente vai aceitar a conscientização. O que eu digo para vocês? Que vocês não usem nada de conscientização. Por quê? Porque vocês não vão saber se pode ou se não pode, né? Tá, na verdade, tá para saber, só pensar se realmente se conscientizar resolve ou não. Mas para não ficar na dúvida, não bote, não. Combinado? Para não correr o risco, tá? Mas estão cientes de que existem temas que aceitam? Estão conscientes? Tá bom. Que às vezes você viu que fulano botou, tirou 1.000 e a professora disse lá, mas é porque existem temas que eles aceitam e tem temas que eles não aceitam, tá bom? E aí a gente vai tomar muito cuidado com essa questão. E o agente é nulo quando? Quando ele é inadequado, incompetente ou inexistente. Os 3 Is, tá bom? Quando é que um agente é nulo? Quando ele é inadequado. Por exemplo, tem uma pessoa que já colocou o Estatuto da Criança e do Adolescente 2 vezes já na proposta. Eu não me lembro quem é, porque minha memória é muito fraca. A pessoa bota. Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Órgão que? Epa! O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É um órgão? É? É não, é o quê? É uma lei. É uma lei. Eu acho que... Eu acho não. Eu não anulei o agente. Porque eu sei que a pessoa se enganou. Mas é um agente inadequado, porque o ECA é uma lei, ele não é uma pessoa. Como é que o ECA, órgão responsável pelas crianças, ele não é um órgão, ele é uma lei que o Conselho Tutelar usa. Então, quem é o órgão? É o Conselho Tutelar. Na minha opinião, o ECA, quando a pessoa bota de agente, deveria ser nulo. Mas eu sei que eles são mais generalizantes, na hora de corrigir, a gente maneira muito, né? Pesa tanto a caneta, não. E aí eu acabei não anulando. Mas tome cuidado, tá bom? Para não colocarem. A Constituição Federal, órgão responsável. Não é. É uma lei, cuidado. Então, quando a pessoa coloca assim, portanto, a família deve prender e executar o bandido que invadiu a sua casa. Pode? Não, a família que é responsável por isso. Quem é responsável? É a polícia. E a polícia pode executar? Ferir os direitos humanos, né? Porque no Brasil a pena de morte não existe, tá bom? Agora, se você disser, portanto, a polícia deveria, portanto, os deputados e os senadores deveriam aplicar a pena de morte no caso dos bandidos. Pode botar isso? Pode.
Porque se o Senado, os deputados quiserem mudar a lei, eles podem mudar, tá bom? Então, pena de morte não existe como lei. Mas se você quiser propor que o governo elabore leis e aprove a pena de morte, pode sim. E quem tem que aprovar é o governo, né? E não a família. Então, cuidado com o agente incompetente para executar aquela ação, tá bom? E se você não botar agente, é claro que é um agente nulo. Você não botou, né? Então, muito cuidado, ok? O agente deve ser escrito com letra maiúscula. Vocês concordam com isso? É uma regra do Enem? Não, não é. Mas vocês não acham, não, que se a gente for colocar o nome família, você está falando na instituição, na entidade família, e não na família comum. Quando você bota Estado, governo federal, por que bota com letra minúscula? Tem que botar com letra maiúscula. E escola, se for a escola que vai fazer o corpo docente, o corpo escolar, é com letra maiúscula. Agora, se for aparelho, é a parede da escola, a escola, o prédio vai fazer? Não. É a entidade, né, não? É a organização humana da escola. É por isso que se põe com letra maiúscula, tá bom? Pela mesma questão de terra com letra maiúscula, terra com letra minúscula. Eu não mudo. Terra com letra maiúscula é o nome do país, do planeta, né? Terra com letra minúscula é a poeira, né? No chão. Então, o que acontece? Poeira não, terra mesmo. Então, o que acontece? É importante que se coloque o agente com letra maiúscula, tá? Se eu não colocar, sou punido? Não. Você é punido na gramática só, tá? Governo federal mesmo, é com letra maiúscula. Não botou punido. Tá bom? Família com letra minúscula, talvez eles nem punam na gramática também, não, tá? Mas é importante que você dê importância para o agente. Fechou? Fechou? Agora veja. A proposta de intervenção social pode estar em qualquer lugar da redação, mas o mais indicado é na conclusão mesmo. Ficou claro, né? E não importa a ordem dos elementos, não se preocupem com a ordem. Posso botar a primeira ação, modo meio agente? Pode, não tem ordem, tá bom? Fiquem à vontade. Isso foi só as considerações iniciais da proposta de intervenção, ainda tem mais. Eita, mas é complicada, é. Ela é complicadinha. Primeira, passo a passo da PIS, ó. Antes de você elaborar sua proposta, eu quero que você identifique os problemas que você apontou lá na tese, tá bom? Vá lá aí, olhe bem, de verdade. Depois, você preste atenção que normalmente a gente coloca 2, né? Mas pode ser que você coloque uma causa A e uma causa B. Quando você coloca causa A ou causa B, você pode prestar atenção que normalmente são 2 problemas bem fortes, como, por exemplo, o sedentarismo e a má alimentação. E são 2 problemas de naturezas distintas, embora sejam causas do mesmo problema, são de naturezas distintas. E quando você propõe a solução do sedentarismo, isso não é o suficiente para solucionar a má alimentação. É por isso que você tem que pôr 2 propostas de intervenção. Fechou? Agora, se eu colocar como causa da obesidade a má alimentação e como consequência problemas de saúde pública. Problemas de saúde do indivíduo. Botei uma causa e uma consequência. Se eu colocar uma tese, causa e consequência, eu posso dizer que na ação há que se combater a prática de alimentação inadequada para poder evitar problemas de saúde. No efeito é para quê? Para evitar problemas de saúde futuro na vida da criança. Aí você viu que com o efeito eu toquei na consequência? Vocês perceberam isso? Então, com uma única proposta, eu fechei 2 problemas de uma vez só. Perceberam? E aí, eu posso fazer isso? Posso? Posso, gente? Tá certo? Tá competência 3 também? Tá. Se em um problema proposto eu conseguir solucionar as 2 coisas, tá dentro. Tá bom? Mas cuidado que as duas teses, elas têm que ser retomadas na proposta. A introdução, que você começou com repertório, ou que você começou com uma técnica de introdução que não é repertório, tem que ser retomada? Tem. Em qualquer lugar do texto. Mas, normalmente, as pessoas retomam lá no finalzinho da introdução, da conclusão, tá bom? É porque quando você coloca uma introdução, que você coloca repertório, tese, a problema, tudo aquilo tem que ser retomado. Nem que seja na última linha. Mas durante o texto ela tem que ser retomada. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção.
Elabore primeiro a ação e depois é que você elabora os demais elementos, tá bom? E aí, quando você tiver feito uma tempestadezinha assim no cantinho da prova de marcar, aí é que você vai lá e monta, portanto, o governo e monta a sua proposta. Fechou, galera? Eu vou mostrar para vocês um modelo que pode ser utilizado. Não é necessário que seja, não é obrigado que seja, mas pode. Veja. Infere-se, portanto, o quê? Quando eu boto primeiro infere-se, que significa conclui-se, e conclui-se não é um conectivo, é só um nome, coesão, na verdade é uma coesão, né? Mas enfim, a gente é referencial. Mas quando eu boto infere-se que, é que eu cheguei à conclusão de que, lendo tudo, discutindo tudo, portanto, é que é o conectivo, tá bom? Infere-se, portanto, veja que eu inverti, vocês viram que eu fiz a inversão? Lá na competência 1, exige inversões. Eles exigem. Então, eu quero que vocês botem na conclusão, tá bom? Infere-se, portanto, o quê? Ok? Para fechar uma coisa que é cobrada na gramática. Lá na gramática, exige inversão de expressões, tá bom? Mas é só por isso, é só uma dicasinha, tá? Não é porque... Aí você retoma a linha de raciocínio, gente. Não é para você emendar em proposta de intervenção, não. Lembrem-se, conclusão é retomada. A proposta de intervenção social que é a solução do problema. Antes de você solucionar, retome o raciocínio. Aí você coloca ponto seguido e começa. Sendo assim, é de fundamental importância que... Aí você escolhe alguém e bote um traço e explique quem é esse alguém, tá bom? Por exemplo, a família, traço. Instituição primária de educação da criança, traço. Fecharam? Entenderam o que eu quero dizer? Não decorem nada. Só peguem a manha. Colocou o agente de saúde, Ministério da Saúde, traço, órgão do governo responsável pela saúde pública nacional. Portanto, o Ministério da Educação, traço, órgão governamental responsável pela educação pública nacional. Educação no geral, não é só pública não, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Explicar quem é o agente. Por quê? Porque explicação já é um tipo de detalhamento. E eu preciso de pelo menos um, né? Quando eu terminar, aí você vai dizer o que que ele tem que fazer. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa é para você substituir pela sua ação. Estão entendendo? Eu fui aplicar esse modelo aqui para alguém, a pessoa botou igualzinho. Portanto, infere-se que, retome, em vez dela botar substituindo as expressões, ela botou igual. Não é assim, não. Vocês entenderam que é só uma fórmula, um modelozinho? Aí vocês vão dizer, portanto, o Ministério da Educação, órgão responsável pela educação pública nacional, faça campanhas publicitárias nas redes sociais em prol do tema do bullying nas escolas. Bom, eu tenho que botar... E aí, quando você botar, faça alguma coisa, o que tem que ser feito, eu quero que, se possível, você coloque um exemplo. Que nem eu fiz na saúde, na alimentação, né? No sedentarismo. Como, por exemplo, andar de bicicleta ou jogar futebol. Eu dei exemplos, não foi? Se você conseguir encaixar, bote o exemplo, ou se não, não achei nenhum exemplo aqui concreto, não tem problema. Deixe sem exemplo. Tá bom até agora? Tudo bem? Estão entendendo? Aí diz assim, ou então coloque um visto quê. O que é o visto quê? É um conectivo que vai fazer justificativa à expressão anterior. Se eu dei uma ação, por exemplo, aborde campanhas publicitárias nas redes sociais, visto que a maioria dos jovens estão né, tem perfil nessas redes. Ponto. Entenderam o que eu digo? Aí eu posso, como por exemplo, o Facebook e o Instagram, para poder fechar o se eu quiser, né? Então, o que que eu quero que você faça? O máximo de detalhes possível. E aí você vai dizer, ó, ponto, ó, isso deve ser feito por intermédio de... Aí você coloca modo ou meio de execução daquela coisa. Como, por exemplo, por meio de práticas em conjunto com os pais nas praças públicas. Você precisa colocar por meio de alguma coisa. E para que tal problema seja resolvido. Não se esqueçam de retomar o problema X, tá bom? Ponto. Ademais, aí você coloca um agente, uma ação, um modo meio
e efeito. Acabou a proposta de intervenção 2. Que você pode repetir, ou pode, né, reduzir, enfim. Não encerrem a proposta de intervenção numa ação ou num modo meio, tá bom? Encerrem sempre no efeito, no detalhamento do efeito, para poder dar essa sensação de que você concluiu, ok? E aí, por fim, eu quero que você coloque dessa maneira e retome o contexto da introdução. Combinado? Ficou fácil? Ficou mais fácil assim? Vocês podem treinar em casa com esse modelinho, tá? Observem que eu não dei uma receita de bolo pronta. Eu dei uma fórmula, tá bom? Para você encaixar a sua. Combinado assim? Vamos lá, então. Vamos só fazer uma rapidinho agora, com os elementos para você não perder. O elementação. A elementação é o mais importante. Fechou? Estão lembrados que eu disse isso? A ação é introduzida pelo modalizador verbo, dever ou similares, ou verbo ser mais adjetivo. É necessária, é precisa, é importante, é fulcral, é urgente, que o governo faz. Tá bom? Só estou revisando, eu já dei isso aqui. A ação responde à pergunta: o que é preciso fazer para combater tal problema? E a ação é considerada nula quando ela é genérica, abstrata ou negativa. Ah, meu povo, esqueci essa, ainda bem que eu vou ter aqui. Eu não posso colocar uma ação negativa, não, viu? Que é nula. Quando eu digo assim, portanto, o governo não deve investir. Não vá com o negócio de não deve investir, não. Coloque uma coisa afirmativa, tá bom? Em vez de você colocar uma solução negativa, porque eles não aceitam ação negativa, tá? Para cada ação nova, se você botar duas ações, duas propostas, três ações, três propostas. O que me faz ver que você mudou de proposta, é porque você mudou de ação, tá bom? É a regra. Para cada ação nova, eu zero a contagem dos elementos, começo a contagem de novo. Por quê? Porque você me deu uma proposta nova. Tudo bem até agora? Agora o elemento agente. Vamos lá, ver se tem alguma curiosidade. O elemento agente é quem executa a ação, né? Deve-se responder a pergunta: quem é que deve fazer isso? Quem executa essa ação? Deve ser escrito com letra maiúscula, estão lembrados? O agente é considerado nulo quando é indeterminado, inexistente ou incompetente, estão lembrados? Tem exemplo disso. E o agente não tem modalizador, também falei sobre isso na aula. O elemento modo ou meio deve responder a pergunta: como essa ação deverá ser executada ou por meio de quê? E os modalizadores são esses: por meio de, por intermédio de, através de, mediante ou verbos no gerúndio. E o modo ou meio não pode ser nulo, ele não é passivo de nulidade. Só sofre nulidade o elemento agente e o elemento ação. Tudo bem até agora? O elemento efeito deve responder a pergunta: para que essa ação será executada? Da ideia de finalidade, de conclusão ou de objetivo. É por isso que se você botar com a finalidade de ou a fim de, ou se você botar assim ou dessa maneira, tal coisa será feita. Ou se você botar com o objetivo de, com o propósito de, com a intenção de, eu vou considerar que é o efeito. Fechou? E o efeito pretendido alcançado, quer dizer, é o efeito pretendido alcançado pela ação escolhida. Os modalizadores para quê? Com finalidade, com fito de, com objetivo de, ou gerúndio. Professor, gerúndio é de modo meio? É. E de efeito também. Como é que eu sei a diferença? Porque o efeito eu consigo substituir para quê? E o modo meio, por meio de quê? Quando você bota o gerúndio. Eu consigo substituir, né, para poder ver quem é quem. E o elemento detalhamento. Existem dois tipos de detalhamento. O detalhamento do agente, ação, modo meio e agente, que é um detalhamento mais específico. E existe o detalhamento do efeito, que é uma coisa à parte. O detalhamento do elemento efeito é extraordinário, tá? Deve responder a pergunta: que detalhe a mais deve ser acrescentado, e o detalhamento ele também não sofre nulidade. Agora, eu queria dizer para você que o detalhamento do agente, da ação ou do modo meio deve ser ou uma explicação, por isso que a gente bota. Portanto, o governo traz, órgão responsável pela administração pública nacional traz. Por quê? Porque ali é uma explicação de quem é o agente. Ou uma justificativa ou um exemplo, tá bom?
Quando é que eu faço um detalhamento? Quando eu boto uma explicação, uma justificativa ou um exemplo da ação, agente ou do modo meio, tá bom? É muita informação? Tá tudo bem até agora? Aí tem o detalhamento do efeito, não pode ser nem exemplo, nem justificativo e nem explicação. Quando você está fazendo o efeito do efeito, o detalhamento do efeito, é quando você coloca um efeito, depois você coloca um efeito desse efeito, e não da ação. Quando eu digo efeito, é porque aquele efeito é o efeito da ação. Quando eu boto para que o sedentarismo seja combatido, é um efeito de quem? De prática de exercício físico. E aí eu boto, dessa maneira, a saúde pública nacional não será comprometida. Aí eu coloco o conectivo de conclusão dessa maneira e coloco outro efeito. Esse efeito não é da ação, é do efeito, de combater o sedentarismo. Então, quando é que eu tenho um detalhamento do efeito? Quando eu boto um efeito, conectivo de conclusão, ou gero um DIU e outro efeito. Estão entendendo? Se eu colocar o conectivo de adição, em vez de um conectivo de conclusão, eu não tenho um efeito do efeito, eu tenho um segundo efeito. Então, dois efeitos, e não um detalhamento do efeito. Aí não valeu. Então, o que é que eu quero que vocês façam? O efeito, a conectivo de conclusão e a retomada do contexto da introdução. Aí não tem erro, não tem erro. Ali é um detalhamento. Tá bom? Então, o detalhamento do efeito é quando colocamos um efeito do efeito, ou seja, quando colocamos o efeito, mais o conectivo de conclusão, mais outro efeito. Fechou, gente? Parece muita informação, mas não é, viu, galera? Aliás, é muita informação, mas tudo de conclusão, é isso aí, de conclusão não, de proposta de intervenção. Não tem erro. A partir de agora, todo mundo dessa sala vai tirar 200 na competência? Sim. A gente já encerrou ela. Eu ainda vou trazer exercícios, redações com correções para você ver. Mas todo mundo aqui aprendeu uma proposta de intervenção social, tá bom? Vou deixar disponível no meu canal do YouTube esse vídeo para que você tenha acesso quando você tiver dúvida, tá bom? Pois estão liberados por hoje, tá? Deus abençoe vocês e qualquer dúvida, chame no privado.